Quando um banco entra em colapso, a pergunta mais comum é: quem errou? Mas a pergunta mais importante é outra: como o sistema permitiu que isso acontecesse por tanto tempo? Hoje, eu não vou falar de pessoas, vou falar de mecanismos. Esse é o caso do Master. Antes de falar do caso, é preciso entender uma coisa simples: banco não guarda dinheiro. Banco transforma promessas em números contábeis. Depósitos viram passivos, empréstimos viram ativos. O banco vive do equilíbrio entre confiança e liquidez. Enquanto ninguém questiona o valor dos ativos, o sistema funciona. O coração desse caso está na forma como ativos foram registrados. Compra de créditos de baixa qualidade, reavaliação desses créditos por valores elevados e registro contábil que infla o patrimônio aparente do banco. Não era dinheiro novo entrando, era valor contábil sendo criado. Patrimônio maior, mais confiança. Mais confiança, mais captação. Mais captação, crescimento artificial. Existe um ponto em que a contabilidade começa a dar sinais de alerta. É quando a rentabilidade prometida foge completamente de padrão do mercado. Em finanças, retorno alto nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de risco alto. Quando um banco promete ganhos muito acima do que outros bancos oferecem, isso não é uma vantagem, é aviso. O problema é que a contabilidade consegue, por um tempo, esconder esse risco. Enquanto ninguém questiona o valor dos ativos, o sistema segue funcionando, mas o risco não desaparece. Ele só fica invisível por um período. A situação fica ainda mais grave quando esse tipo de estrutura começa a receber recursos ligados ao interesse coletivo, fundo de previdência, recursos públicos, dinheiro que não existe para gerar lucro, mas para pagar aposentadorias, pensões e serviços essenciais. Quando esses recursos entram em um sistema fragilizado, o risco deixa de ser privado. Ele passa a ser social. E é aí que acontece algo que se repete em praticamente toda crise financeira. Quando o prejuízo é privado, o sistema tolera. Quando o prejuízo vira público, a conta muda de bolso. Crises financeiras raramente acontecem por falta de regras. Na maioria das vezes, elas acontecem por excesso de relações. Sistemas muito complexos criam camada sobre camada de empresas, fundos e contratos. Uma empresa negocia com outra, que negocia com outra, que negocia com outra. Quanto mais camadas, mais difícil de rastrear o risco real. E quanto mais difícil rastrear o risco, maior a chance dele ser ignorado. O colapso de um banco não começa no dia da quebra. Ele começa no dia em que a confiança começa a falhar. Primeiro surgem dúvidas, depois restrições, depois silêncio. Até que em algum momento o sistema precisa intervir. Nessa hora, o saldo ainda existe no papel, mas já não existe na prática. Quando a confiança acaba, o dinheiro vira apenas um número na tela. O caso Master não é sobre um banco específico, ele é sobre um padrão: inflar ativos, comprar tempo, transferir risco. Esse roteiro já apareceu outras vezes, com outros nomes, em outros países, em outros contextos. O sistema não muda, ele só troca de roupa. Esse foi o balanço do sistema.